Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Palavra de Deus. Que alegria e satisfação ter você mais uma vez aqui no seu canal que te leva para dentro das páginas das Escrituras Sagradas. Bem-vindos à Bíblia. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, vá lá, se inscreva para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer e de entender a Palavra de Deus, tá bom? Deixa lá seu joinha, curte, comenta, porque é muito interessante para o crescimento do canal. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui analisando o sacrifício de Cristo e hoje chegamos a um momento muito interessante sobre este assunto. No capítulo 23 do Evangelho de Lucas e no verso 24, a Bíblia diz assim, 24 e 25. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Eu vou te falar uma coisa bem interessante aqui nesse momento. Um dia, o mal governou. Um dia, o mal fez tudo o que ele tinha para fazer. Um dia, o mal atingiu um ser totalmente inocente, que não merecia passar por nada daquilo que ele passou. E o dia do mal foi o dia em que Satanás pôde exercer todo o seu poder, todas as suas artimanhas contra o Filho de Deus. É interessante que a Bíblia diz que Pilatos diz assim, olha, eu vou castigá-lo e depois eu vou soltar. E eles disseram, não, pode crucificar. Aí Pilatos diz, tudo bem, açoita Jesus e depois de açoitá-lo, entregou à vontade deles. Naquele momento, Jesus foi entregue diretamente para ser crucificado. Agora, as pessoas que estavam crucificando Jesus, o crucificaram de uma maneira tão cruel, mas tão cruel, que o que a palavra de Deus nos apresenta sobre isso é algo super espantoso. Por mais que naquela época era comum crucificar pessoas, eu tenho que te dizer algo muito interessante aqui. Jesus foi crucificado de uma maneira totalmente diferente. E talvez nesse momento você me pergunte assim, mas como assim diferente? Como Jesus foi crucificado de uma maneira diferente? As crucificações não são todas iguais? Não, não era. Ao estudar um pouco sobre as crucifixões que aconteciam naquela época, eu descobri uma coisa que me deixou super chocado. Naquela época era comum uma pessoa passar 2, 3, até mais dias pendurada em uma cruz. Por que que isso acontecia? Porque muitas vezes eles pregavam a pessoa e a pessoa ficava lá e a pessoa não morria e ficava um dia e ficava 2 dias. De dia o sol causticante da Palestina castigava o indivíduo e à noite o frio cortava o corpo daquela pessoa. Quando era a partir do segundo dia em diante, as moscas começavam a se assentar sobre a pessoa, havia uma agonia muito grande. Mas aí entra algo muito interessante, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos que Jesus Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã. E quando foi às 3 horas da tarde, ou a hora nona, como você queira dizer, Jesus morreu. Então, se Jesus morreu às 3 horas da tarde, no nosso linguajar hoje, como assim que Jesus sofreu tanto? O que matou Jesus? Essa é a pergunta que não quer calar. O que matou Jesus naquela cruz? O que matou o nosso mestre? O que matou Jesus, o Filho de Deus? Você sabia que quem matou Jesus não foram os pregos? Você sabia que quem matou Jesus naquela cruz não foram os romanos? Não. Quem matou Jesus naquela cruz foram os pesos dos pecados de todos os seres humanos, de todas as eras. Inclusive os meus pecados. Em meu lugar, pelos meus erros, o Filho de Deus passou
aquelas agonias da cruz do Calvário. Que triste saber que o Filho de Deus teve que passar por tantas agonias, por tantos sofrimentos, para garantir a minha salvação, para garantir a minha vida eterna. Ore comigo, Pai. Obrigado. Tudo que eu fizer é pouco por tudo que fizestes por mim. Eu te agradeço por este amor, em nome de Jesus. Lembre que a voz é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus.